É isso aí, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre tireoide e anexos, né? Pele, unha, cabelo, que muita gente tem dúvida e também muita gente tem queixa. E vocês sabiam que um dos sinais mais frequentes em pessoas que têm problemas na tireoide é exatamente queda de cabelo, ou sente o cabelo que está afinando demais, tem essa dificuldade para crescer, além de cair muito, cresce muito devagar e sente mais assim a sobrancelha rarefeita, sabe? Começa a perder essa parte aqui da sobrancelha, unhas muito fracas, fininhas, e aí acabam procurando ajuda e às vezes num check-up o médico ele faz o diagnóstico da disfunção tireoidiana. Mas o que é muito curioso é que não é só no hipotireoidismo que a gente tem problemas de anexos, mas também no hipertireoidismo, sabiam? Então, tanto o hipo, que são a baixa produção de hormônios na tireoide, como o hipertireoidismo, também levam a problemas de pele, unha e cabelo, tá? E vocês sabem que a doença, qualquer doença autoimune, então puxando aqui o gancho, né, da tireoide, Hashimoto e Graves, né, que são doenças autoimunes, onde o nosso sistema imunológico ataca a tireoide, essas pessoas, infelizmente, têm um risco maior de desenvolverem outras doenças autoimunes. Por isso que a gente tanto bate na tecla para cuidar da alimentação, para procurar um nutricionista além do médico, para poder fazer com que essa doença ela entre em remissão. Quando ela está em remissão, você diminui muito o risco de desenvolver uma segunda ou uma terceira doença autoimune. O problema é quando ela não está em remissão, né? E uma das doenças, né, autoimunes, que também é muito presente nesses pacientes com problemas na tireoide autoimune é a alopécia aerata, que é um dos tipos de queda de cabelo. Tem vários tipos de queda de cabelo, mas a alopécia é uma delas. Então, às vezes, as pessoas elas acabam desenvolvendo um segundo problema autoimune por conta de não cuidar desse primeiro problema, aqui no caso Hashimoto e Graves, e pode desenvolver alopécia, e também quem tem alopécia pode desenvolver uma outra doença autoimune, tá? O lúpus também, gente, é uma doença autoimune que leva muito à queda de cabelo. Mas eu tenho algo para falar para vocês. Toda essa condição de queda de cabelo e de unhas fracas e da pele, muitas vezes uma pele mais ressecada, uma pele mais pálida, pessoas com disfunções tireoidianas, sempre parece que a pele está envelhecendo mais rápido, sabe, do que o normal. Isso tem jeito, tem muita coisa, tem muita estratégia nutricional que dá para fazer e, óbvio, extranutricional também, né? Então tem que procurar ajuda de um dermatologista, de um bom médico para fazer esse trabalho casado aí. E não se esqueçam que a gente tem que trabalhar muito o sistema imunológico, né? Então, fiquem tranquilos, porque existem estratégias, né? E como nutricionista, eu vejo muita diferença na prática clínica quando a gente recebe esses clientes e consegue fazer todo esse trabalho, tá? Dentre as causas dessa queda de cabelo, de unhas fracas e de pele mais seca, uma pele mais desvitalizada, está, como eu falei para vocês, muito hormônio da tireoide, como pouco hormônio da tireoide, então tanto o hipertireoidismo como o hipotireoidismo. Obviamente, as deficiências nutricionais, e dentre as mais comuns e que também vejo em consultório, que também está postado na ciência, né? As deficiências nutricionais mais comuns em pessoas com disfunções tireoidianas estão o ferro, selênio, né? Beta-caroteno, vitamina A, zinco, vitamina D e as vitaminas do complexo B. Tudo isso, gente, é fundamental para a saúde dos anexos, tá? E algo super importante que eu já citei aqui para vocês. A hipocloridria também ela entra como uma das causas das pessoas que têm disfunção tireoidiana, que trata com medicamento, né? Então, quem tem hiper, vai ter que tomar um remedinho, mas às vezes esses sinais e sintomas não somem, não desaparecem. Então, além de precisar de ajuste de medicação, muitas vezes, né?
tem as deficiências nutricionais que ainda não foram detectadas, ainda não foram, né, enfim, ajustadas, tanto em dieta como na suplementação dessas pessoas. E tem também a hipocloridria, que é muito comum em pacientes principalmente com hipotireoidismo de Hashimoto. Então, a hipocloridria é uma deficiência do ácido clorídrico, que é o principal líquido ali, né, que nós temos no nosso estômago. Por isso que ele é tão ácido. Então, a gente tem ácido clorídrico. E tem que estar num pH adequado, num pH ideal. Mas, quando esse pH não está tão adequado, o que pode acontecer? A gente vai ter uma péssima digestão das proteínas na nossa dieta. E lembrando que anexos, pele, unha, cabelo, é formado principalmente de aminoácidos, que são os tijolinhos das proteínas. Então, a gente consome a proteína intacta, a gente tem que quebrar tudo aquilo, por isso que é importante também a mastigação, a boa salivação, para poder chegar no estômago. Gente, nosso estômago não tem dentes. Então, é importante a gente mastigar bem os alimentos. Aí lá, todo aquele conteúdo ácido vai trabalhar para poder quebrar essas proteínas e posteriormente serem absorvidas. Mas, quando a gente fala em doenças autoimunes de tireoide, a gente não pode esquecer que essas pessoas, quando elas desenvolveram a doença autoimune na tireoide, muitas vezes ainda na doença, quando ela não está em remissão, essas pessoas têm problemas intestinais. Então, de alguma maneira, elas têm um grau de disbiose e também de hiperpermeabilidade intestinal, o famoso leaky gut, né? Então, são pessoas que têm a parede intestinal, que era para estar mais íntegra, mais fechadinha, ela acaba ficando com alguns buraquinhos ali que a gente precisa fechar, e a gente consegue fazer isso com estratégias nutricionais, como se a gente passasse um cimento ali no buraco e fizesse tudo arrumadinho, tudo bonitinho, né? Para depois pintar a nossa casa. A mesma coisa a gente faz com a parede do intestino, a gente precisa melhorar toda a hiperpermeabilidade, corrigir e depois arrumar a casa, melhorar a espessura da parede. A gente consegue isso, tá? Então, esses probleminhas aí intestinais, né, de desbiose, de desequilíbrio de microbiota e também de hiperpermeabilidade intestinal, vai afetar a saúde também de pele, unha e cabelo. Por isso, quando vocês mandam perguntas para mim, Nutri, eu tô com queda de cabelo, minha unha tá fraca, posso tomar zinco? Posso tomar um Pure Food? Posso tomar não sei o quê? Parem para pensar um pouco na causa daquilo. O que está acontecendo de base? Estou mastigando muito bem os alimentos? Estou salivando bem? Estou comendo a adequada quantidade de proteína no meu dia, nas 24 horas, digamos, né? Do meu dia? Como que está o meu processo digestivo? Como que está o meu processo absortivo? Estou dormindo bem? Estou comendo muita besteira? Está faltando alimentos de base? Estou com uma alimentação mais inflamatória, que vai piorar ainda a saúde do meu corpo como um todo e também a saúde intestinal, que muitas vezes não adianta vocês gastarem dinheiro com vocês, com essas cápsulas da beleza, essas pílulas todas, se a base não foi corrigida. Vocês vão jogar dinheiro no lixo, tá? Então, vamos pensar. Mastigação. Como que tá o meu estômago? A maioria das vezes, as pessoas com hipo vêm com hipocloridria também. Então, hipotireoidismo, hipocloridria, vem meio casadinho. E aí a gente precisa arrumar esse pH. Uma forma mais bacana de vocês melhorarem o pH, já pensando na saúde de pele, unha, cabelo, é o próprio limão espremido de manhã. Obviamente, tem que esperar a medicação da tireoide, né? Aí o médico ele pede pelo menos 45 minutos, 1 hora para vocês comerem. O limão ele entra depois mesmo, tá bom? Não é junto da medicação da tireoide, não. O próprio vinagre de maçã orgânico, que pode ser diluído em água 1, 2, 3 vezes ao dia. E também, às vezes, falta um ajuste enzimático aí. Então, a gente pode fazer uma suplementação, por exemplo, não em todo mundo, que fique claro, mas algumas pessoas podem se beneficiar muito de um pool de betaína com pepsina, que é bem interessante, e de uma maneira bem simples,
Além do limão e do vinagre de maçã orgânico, a beterraba, gente, é uma fonte de betaína. Então, de repente, fazer um suco de laranja, beterraba, cenoura, que a gente vai ter betaína, vai ter beta-caroteno, que é fundamental para a saúde de pele, unha, cabelo. Riquíssimo em vitamina C, né? E, obviamente, já coloco um verdinho ali para ajudar no aporte de magnésio. E também, baseado numa pergunta que eu tive aqui, se é verdade que os metais tóxicos influenciam muito em queda de cabelo. E uma das maiores fontes que a gente tem de metal tóxico, gente, é a alimentação. Infelizmente, né? Porque nossa alimentação ela é rica em agrotóxicos. Então, o ideal seria que a base da nossa alimentação fosse uma alimentação mais sem agrotóxicos, sem veneno, tá? E algo que vocês podem colocar nesse suco, por exemplo, já com limão, beterraba, laranja e cenoura, né? Pensando nesses nutrientes que já são mais deficientes num cardápio de pessoas que se queixam muito de queda de cabelo, de unha fraca, de pele mais sequinha, mais até flácida, é o coentro. O coentro, ele é uma plantinha, né? O famoso ama ou odeia. O coentro, gente, ele é sensacional para quelar metais tóxicos no nosso corpo. Quelar é você abraçar, né? No caso, a gente já falou dos metais, abraçar os metais e ajudar a mandá-los embora, né? Esse excesso de toxinas. Então, coentro, a gente pode colocar também salsinha, que é riquíssima em vitamina C, vai ajudar bastante na saúde da pele, combinar com salsão, por exemplo, e até couve, de preferência orgânica, né? Então faz, por exemplo, um suco desse, já vai ajudar bastante vocês, né? E lembrando, gente, selênio, ele é super importante também para os anexos. Tanto que todas essas fórmulas que vocês veem para a saúde de pele, né, de beleza, de celulite, tem um pouquinho de selênio. Eu tenho muita precaução quando eu vou suplementar selênio no paciente que tem problemas de tireoide, tá? Eu conheço muita gente que já, tem problema na tireoide, taca selênio na fórmula. Eu acho que é importante a gente ajustar primeiro o cardápio, porque selênio, ele é um mineral muito chato pra gente ajustar. A gente pode errar muito feio. E o selênio, quando tá baixo e quando tá acima, ele vai piorar a saúde tireoidiana. Então, dá para ajustar bem, gente, em cardápio. Além da castanha do Pará, uma boa fonte de selênio também é a gema do ovo. Tá bom? Então, pense aí em algumas estratégias. E o próprio nutricionista de vocês, ele tá montando um cardápio, ele tá pensando em tudo, tá passando tudo na cabeça dele ali. Associações que pode fazer para poder ajudar quem tem problemas de tireoide e sofre de queda de cabelo, unha fraca, uma pele mais flácida, ou mesmo que não tem disfunções tireoidianas, mas tem essas queixas, tá? Então, vai investigar alguns exames que são importantes, que tem um vídeo aqui no YouTube sobre isso, ferro, ferritina e tireoide. Então, tem que pedir ferro sérico, ferritina, né? De repente, a B12, vitamina D, que é super importante para a imunidade, né? E também, obviamente, para todo o nosso corpo. Que mais? Zinco também é super importante, tá? E acompanhar aí sempre TSH, T4, os hormônios da tireoide. Isso é importante para a gente ajustar direitinho. Muitas vezes a pessoa até está com queda de cabelo porque ela está com medicação da tireoide muito acima do que ela precisa ou aquém também, né? Então, por isso que a gente consegue avaliar e aí volta ao médico para ele ajustar. Não se esqueçam que queda de cabelo também é causada por excesso de hormônios da tireoide, como também pela deficiência, tá? E outra coisa também que eu ia falar para vocês, gente, não esqueçam que 30%, os trabalhos mostram, né, em média, 30% das pessoas com Hashimoto tem um tipo de gastrite que chama gastrite atrófica autoimune. Essas pessoas vão ter muita dificuldade em digerir proteínas e também na absorção ali da B12. Então, são dois pontos importantes que vai propiciar queda de cabelo, unhas fracas, pele mais flácida, então tem que corrigir. Por isso que todo mundo que tem uma doença autoimune tem que investigar se já está com alguma outra doença autoimune também. Então tem exames para se fazer para a gente corrigir. Aí o nutricionista vai trabalhar em cima do diagnóstico, tá bom? Então a gente consegue trabalhar e consegue ajustar tudo isso em termos de cardápio,
né? E também, às vezes, com o suporte aí de nutrientes, tá? Para que a gente possa ajustar tudo isso e organizar. Então, uma outra dica que eu vou passar para vocês, além desse suco que eu falei, para garantir uma boa, dar um suporte legal para a hipocloridria, para ajudar nessa correção, também para ajudar na saúde de pele, tá? Na parte de colágeno, é o famoso caldo da carcaça do frango, tá? Que até nos Estados Unidos vocês conseguem encontrar até em embalagem Tetra Pak, aqueles bone broth, são muito interessantes. Então, quando você, quem come carne, obviamente, né? Quem come frango, quando se compra o frango, se vocês comprarem ali na carcaça, né? Naquele osso, vocês conseguem aproveitar depois aquele osso, fazendo um caldão com ele, né? Colocando legumes. Minha mãe sempre faz assim, com cebola cortada ao meio, pega a folha dessas coisas orgânicas que vem junto, ela bota tudo para cozinhar, alho, e fica ali cozinhando um tempinho, né? E aquele caldo, gente, ele é muito interessante. Ele é cheio de aminoácidos e ajuda muito também na saúde articular. E aí ela guarda aquele caldo, ela congela e a gente acaba usando para fazer algumas preparações. Então, quem come carne aí, guarde o osso, a carcaça do frango, e vocês podem fazer o arroz de vocês, o feijão, usar o caldo para fazer outras preparações e vai ficar bem saborosa a comida, tá? Então, essas são dicas, gente, bem básicas, tá? Super básicas, mas é só para vocês entenderem que quando a gente cuida da tireoide, quando tá tudo em equilíbrio, mas mesmo assim você ainda sente que teu cabelo não tá legal, que a sua unha não tá boa, que a sua pele não tá lá iluminada, tem estratégias nutricionais para isso. E tem também ativos. Quando já corrigimos a dieta, tudo organizado, já melhorou, já está comendo mais orgânicos, tomando mais água, intestino tá ok, estômago, tem alguns ativos que a gente pode investir sim, e mandar fazer na farmácia de manipulação, e que vai ajudar bastante. Tem um vídeo aqui no YouTube onde eu falo sobre esses ativos para cabelo. E são bem interessantes também para a pele, tá? Então, a gente consegue sim mandar fazer e vai ajudar muito, tá? Então, é bem interessante, mas tem que fazer todo o trabalho, né? E ver como é que tá a parte hormonal. De repente, tá com um hormônio que chama DHT, ele tá mais alto. Ou são mulheres também que usam anticoncepcional, vai depletar muito nutriente, tá? Um ponto, gente, interessante, mais uma diquinha assim para vocês, que eu uso muito para os meus clientes, principalmente os clientes com hipocloridria, que eu vou ser bem sincera para vocês, a maioria que chega em consultório vem com hipocloridria, a maioria, tá? Essas pessoas geralmente vêm com baixo aporte de vitaminas do complexo B. E quem tem hipocloridria, geralmente já vem, né, meio que associado com a deficiência de B1. Então, uma vitamina super importante, inclusive para a gente aproveitar melhor a energia oriunda dos carboidratos. E aonde tem bastante B1 é o Nutritional Yeast, aquela levedura nutricional. E aí a gente pode colocar, por exemplo, em cima do ovinho mexido de manhã. Então, imagina aquele sucão, um ovinho, de preferência um ovo caipira, né? Coloca lá os famosos temperos anti-barriga, que eu brinco com os meus clientes, que é açafrão da terra com pimenta do reino. Aí, excelente antioxidante, essa sinergia é fantástica para diminuir o processo inflamatório e também para ajudar a acelerar a queima de gordura. E colocar o Nutritional Yeast em cima, tá? Que é essa levedura nutricional. Tem gosto de queijo, então quem não conhece, vá atrás porque é bem gostoso, fica muito bom na pipoca também. E eu coloco na comida do Van Gogh. Que é o cachorrinho, né? Que vocês já viram aqui no Instagram, que fica na casa dos meus pais. Então, são dicas, gente, bem básicas, tudo isso tem que ser individualizado, mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe luz no fim do túnel. Por isso que, quando eu falo para vocês que uma disfunção tireoidiana vai além de tomar medicação, além dos cuidados médicos, tá? Nem todas exigem medicação, mas geralmente a pessoa vai ao médico e fica ali, tá? Tem que ser, sim, tem que ter acompanhamento médico, mas a gente precisa também ir no nutricionista.
para ajustar o nosso cardápio, para detectar alguma deficiência nutricional, para corrigir, tá? E às vezes vocês podem sim se beneficiar desses ativos farmacêuticos que vocês escutam falar por aí. Tem muita coisa boa mesmo, eu uso e eu prescrevo, mas depois que o básico foi feito, depois que todo foi corrigido, aí sim, aí um investimento inteligente, vocês vão aproveitar muito mais uma suplementação. Muito mais. Vocês vão poder digerir melhor, absorver melhor do que quando vocês entram com o corpo totalmente desbalanceado. Então, foquem no básico primeiro. A maioria não foca. Já quer pular etapas, já quer comprar coisa porque eu li, porque eu vou passar, porque eu vou não sei o quê. Não adianta. Tá? Então procurem um profissional, porque como eu falei para vocês, tem estratégias nutricionais para melhorar tudo isso que eu falei. Uma das mais famosas chama-se Protocolo 5R, onde a gente vai trabalhar hipocloridria, vai trabalhar a disbiose, e são 5 etapas, por isso que chama 5R. E a gente consegue meio que fazer um reset, né, do nosso corpo, otimizar o metabolismo. Tem também dietas de estratégias que a gente chama de dieta de eliminação, onde a gente vê os alimentos que são mais potencialmente inflamatórios, a gente retira por um tempo, tudo acompanhado, vê se essa pessoa também está com síndrome fúngica, o que está acontecendo em paralelo, e trabalha isso, tá com a porcentagem de gordura muito acima, a gente tem que fazer um trabalho para perder também essa gordura, né? Então, tem muita coisa, né? Não tem regra, não tem um protocolo fechado, mas a gente tem várias cartas para jogar, para a gente ver o que o cliente precisa e falar, poxa, vamos pensar nessa estratégia e a gente decide junto com o cliente. Então, não fiquem desesperados, tá? Não fiquem, porque tem muita coisa para fazer. Só não resolve quem não foi atrás ou quem pegou um plano e não o executou, tá? Porque tem coisa pra caramba mesmo. Então fiquem de olho, porque eu vou voltar com mais vídeos sobre tireoide, um monte de coisa aí que vocês querem ver.